Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite. Boa noite. Como ela apresentou, né, acho que algumas pessoas já conhecem, sou Danilo, sou do Jovens Sarados, junto com minha esposa Gabi, né? Ano passado a gente veio para o grupo, né? Estava no time de solteiro. Agora esse ano estamos no time dos casados, né? Casamos em novembro do ano passado, no finalzinho de novembro, né? Gabi já está aí, né? Esperando nosso filho. Previsão do parto para 16 de setembro. E é uma alegria estar aqui com o grupo, né? Consolo de Deus. E quando o Léo me propôs, né? Ele entrou em contato comigo para fazer essa pregação. Eu acho que ele me pediu um tema. Agora, quando a gente rezava, a passagem que me vinha é uma passagem que São Paulo fala que toda vez que se prega o Evangelho, quem prega o Evangelho, ele exala um odor de vida e um odor de morte, né? De vida, porque toda vez que você prega o Evangelho e alguém adere ao Evangelho, essa alma é salva. Mas toda vez que você prega o Evangelho também e essa alma recusa o Evangelho, ela permanece na morte. Então a pregação do Evangelho talvez é a coisa mais importante que pode acontecer na face da terra, porque dessa pregação depende a salvação das almas, né? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar essa noite. Quem está com a Bíblia, se puder pegar Mateus no capítulo 16, versículo 13. É uma passagem importante do Evangelho de Mateus. Nessa passagem, Jesus ele faz uma pergunta, que é a pergunta que talvez seja a principal pergunta da nossa vida. Se tem uma pergunta que pode definir a sua vida, e não estou dizendo definir sua vida só aqui nessa terra, que pode definir a sua eternidade, talvez seja essa pergunta. E Jesus ele quer hoje interpelar você em relação a essa pergunta. Você repete a passagem. Mateus 16, a partir do versículo 13. Quando eu rezava pedindo a Deus a iluminação para essa pregação, Deus colocava muito no meu coração a questão de propósito. Veja, por que Deus trouxe você para o consolo de Deus? Por que alguém um dia fez o convite, eu não sei qual foi a circunstância específica sua, mas por que alguém um dia fez um convite para você vir para o consolo de Deus? Você pode ir até fazendo memória de como foi isso, né? Talvez um amigo, talvez você frequentava a Canção Nova, né? Talvez um panfleto, talvez você tenha vindo para um acampamento, mas de alguma maneira, de alguma forma, Deus alcançou você. E Ele lhe trouxe para cá. Mas eu não sei se você se perguntou qual é o propósito que Deus trouxe você aqui. E o que é que isso tem a ver com esse Evangelho? Porque, na verdade, quando Jesus faz a pergunta que nós vamos ver, que Ele faz, Ele está falando de propósito. E de pessoas que encontram ou não o propósito da sua vida. Então, Mateus 16, versículo 13, Jesus ele vai falar assim: chegando ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Olha a pergunta de Jesus. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Por que Jesus pergunta isso? Se você pegar um pouco antes o Evangelho, no final do capítulo 15, no versículo 32, vai haver uma narração, uma história. Jesus ele está pregando para a multidão está num lugar deserto. E aí Jesus vai, multiplica os pães, é uma passagem conhecida, né? Ele multiplica os pães e sacia a fome daquela multidão. E essa passagem da multiplicação dos pães, em Mateus, vai dizer que é a segunda multiplicação. Jesus já tinha feito isso antes. Então veja, o que foi que aconteceu? Jesus começou a ficar famoso. Por que Jesus começou a ficar famoso? Ele começou a ficar famoso porque ele resolvia problemas das pessoas, né, que nenhuma outra pessoa conseguia resolver. Ele conseguia fazer coisas pelas pessoas que deixavam as pessoas admiradas. E isso fazia com que Jesus começasse a ser falado. Então Jesus começou a ser comentado.
Você pega o Evangelho de João, ele vai fazer isso, ele vai fazer essa narrativa de como os judeus eles falavam, eles se questionavam quem era Jesus, é a mesma pergunta que é feita aqui. Qual era a identidade? Quem era esse cara que fazia essas coisas? E Jesus ele faz essa pergunta aos discípulos. Ele pergunta assim, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Por que Jesus faz essa pergunta? Porque se você de fato conhecer quem é Jesus e se relacionar com ele a partir de quem ele de fato é, isso é o que pode definir a sua vida. É o definidor da sua vida. E aí, os discípulos, eles ouviam o que as pessoas falavam, né? Então eles estavam lá no meio do povo, eles ouviam os comentários sobre Jesus, o que as pessoas falavam, e aí eles começam a dizer, disseram, uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. Então veja, as pessoas elas tinham uma percepção sobre Jesus, mas elas tinham uma percepção errada sobre Jesus. E veja, talvez a olhos humanos, a percepção que eles tinham sobre Jesus era uma percepção elevada. Eles estão comparando Jesus com quem? Com João Batista, um profeta. Eles estão comparando Jesus com Jeremias, né? Um profeta que ressuscitou. Elias, né? Uma figura importantíssima para os judeus, né? Do Antigo Testamento. Então, a olhos humanos, parece que eles têm um conceito elevado de Jesus, mas eles não têm um conceito elevado de Jesus. Por que eles não têm um conceito elevado de Jesus? Porque a sua relação com Jesus, ela se define pela motivação pela qual você busca Ele. Por que eles deram respostas erradas? Porque eles não chegaram a conhecer a identidade de Jesus. Porque eles tinham uma motivação equivocada para seguir Jesus. Você fala assim, como assim, Danilo? Como é que você sabe que eles chegaram a resposta equivocada porque o motivo que fazia eles seguirem a Jesus era o motivo errado? Não tem nada nesse evangelho que fale isso. Você está supondo coisa, não. Se você pegar João no capítulo 6, é o mesmo contexto. Jesus multiplica os pães. E aí no versículo 26, olha o que acontece. João no capítulo 6 é o mesmo contexto. Jesus ele multiplicou os pães, ele estava num local, a multidão estava num deserto, ela não podia voltar para comprar comida, ela estava passando necessidade. Jesus pregava para muitas pessoas que eram pobres, né, que era o cenário do judeu na época. Então Jesus vai e multiplica os pães, aquilo causa o alvoroço. E aí as pessoas começam a seguir Jesus. E aí vai dizer o versículo 22 no capítulo 6, vai dizer o seguinte: no dia seguinte, a multidão que permanecera do outro lado do mar percebeu que havia um único barco, que Jesus não entrara nele com seus discípulos. E os discípulos haviam partido sozinhos. Então eles perceberam que Jesus não estava mais ali. Aquele Jesus que saciou a fome deles, aquele Jesus que resolveu o problema da falta de pão, eles viram que ele não estava mais ali. E o que foi que a multidão fez? Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, subiu aos barcos e veio para Cafarnaum à procura de Jesus. Veja, eles estavam buscando Jesus. Por que é importante a gente frisar isso? Nós não estamos falando de pessoas que não buscavam Jesus. Nós não estamos falando de pessoas que não faziam esforço para buscar Jesus. Mas ainda assim, essas pessoas que buscavam a Ele, que se sacrificavam para ter um encontro com Ele, tinham uma motivação errada de agir. E Jesus vai revelar isso. Quando eles encontraram Jesus do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? E aí Jesus ele já é direto. É interessante que no Evangelho de João, Jesus ele sempre é direto. Ele nunca rodeia, né? Nicodemos vai falar: mestre, eu sei que tu vens de Deus, porque ninguém faz um sinal como tu fazes se não vier de Deus. E Jesus já fala logo: se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Então Jesus, no Evangelho de João, ele sempre é direto. E aqui ele é direto também. Ele não fala porque quando ele chegou aqui, ele já fala a verdade para aquelas pessoas. Ele fala assim: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e dos saciastes. Olha o que Jesus está falando. E aqui entra, por que essas pessoas não sabiam quem era Jesus? Por que elas tiveram uma relação com Jesus? Por que elas ouviram pregações sobre Jesus, de Jesus, na verdade? Tiveram contato pessoal com Ele, experimentaram milagres e ainda assim não conheciam Jesus? Porque Jesus está falando aqui: vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e vos saciastes. E aí a gente volta para o começo dessa pregação.
Por que você veio para o consolo de Deus? Porque, veja, o problema em si não é que eles buscavam... Várias pessoas tiveram um encontro com Jesus a partir da busca de uma cura, por exemplo. A partir da busca de uma resolução de um problema. E a partir disso tiveram um encontro com Jesus. Mas Jesus está falando aqui o seguinte: vós me procurais não porque vistes sinais. E por que ele usa essa palavra sinal? Porque o sinal, ele sempre aponta para Jesus. Mas ele vai dizer, porque comestes os pães e vos saciastes. E o que é que esse evangelho ele está dizendo para a gente? É possível que você venha para o grupo Consolo de Deus para resolver um problema. Talvez você tenha vindo para o Consolo de Deus para salvar o seu casamento. Talvez você tenha vindo para o Consolo de Deus porque você pensa assim, eu preciso de Deus para proteger os meus filhos. Porque esse mundo é um mundo cão. Tem droga, tem, sei lá, violência, e Deus pode proteger os meus filhos. Talvez você veio para Deus para evitar que o seu casamento seja destruído. E veja, nenhuma dessas coisas é ruim em si. Assim como o pão não é ruim em si. Eles não foram atrás de Jesus para que Jesus concedesse a eles a possibilidade de pecar. Eles foram para satisfazer uma necessidade que é real. Se alimentar. Só que o problema é, se você veio para o consolo de Deus só com esse propósito, Deus tem um outro propósito para você. E talvez Deus tenha usado a circunstância dessa necessidade. Talvez Deus tenha usado a circunstância de você querer restaurar o seu casamento, ou preservar o seu casamento, ou fazer seus filhos voltarem para Deus. Eu não sei qual foi o propósito, mas esse propósito para Deus não pode parar aí. Porque se ele parar aí, a gente vai acontecer conosco o mesmo que aconteceu com esse povo. Esse povo ouviu falar de Jesus. Esse povo teve experiências com ele. Esse povo experimentou o poder de Deus e ainda assim não conhecia Jesus. E porque não conhecia Jesus, não se tornou discípulo. E porque não conheceu Jesus, permaneceu na morte. Eu não estou falando aqui dos pagãos que não conheceram, não é nem dos fariseus que está sendo falado aqui, que perseguiam Jesus. E nós corremos o risco de estar num grupo de oração como esse, o Grupo Consolo de Deus. A gente corre o risco de estar num grupo como Jovens Sarados, como eu faço parte, de a gente frequentar a igreja. E qual é o problema disso? Voltando a Mateus 16, veja, aquelas pessoas tinham uma motivação errada, elas buscavam Jesus porque elas queriam que Jesus resolvesse problemas. Então veja, para elas, Jesus não era um fim em si mesmo. Jesus era um meio. Jesus era um meio. E talvez tenham pessoas aqui no Consolo de Deus que você ainda vê Jesus como um meio. Um meio para salvar minha família. Um meio para restaurar minha vida. Um meio para evitar problemas. Ou para resolver problemas. Porque meu filho talvez seja um problema. Porque talvez o mundo seja um problema que eu quero evitar. Só que, olha a diferença quando você vê Jesus como um meio e quando você vê Jesus como o fim absoluto da sua vida. A diferença quem vai evidenciar é Pedro. Aí Jesus fala assim, depois que eles dizem o que é que aquelas pessoas que só buscavam Jesus por causa do pão, o que é que elas diziam sobre Jesus, Jesus pergunta. Então lhes perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? E Jesus está perguntando para você hoje. E você? Você do Grupo Consolo de Deus, quem você diz que eu sou? Porque veja, essa é a pergunta que define a sua relação com Deus. Essa é a pergunta que define a sua vida. E você, quem você diz que ele é? Quem é Jesus para você? Porque você pode dizer assim, pô, Jesus é um cara que ele pode fazer tudo por mim. Eles não compararam Jesus como uma pessoa qualquer. Se você vai no mundo hoje, você teve um cantor agora que chamou Jesus é travesti, Jesus é bicha, Jesus não sei o quê. É um cara blasfemo, ele está fora da compreensão da religião completamente. Essas pessoas não é dessas pessoas que a gente está falando. Eram pessoas que aparentemente consideravam Jesus um mestre, como João Batista.
um mestre, um profeta como Elias. E Elias não era um profeta qualquer. Veja, você pode até achar que a sua consideração em relação a Jesus ainda é elevada, mas se você não percebeu que Jesus é o Deus da sua vida, você ainda não compreendeu quem é Jesus. E aí, Pedro vai dizer assim, quando Jesus pergunta, e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja, é uma relação completamente diferente. É uma relação completamente diferente. Pedro, com todas as suas misérias, ele tinha compreendido quem era Jesus. E aí o Evangelho vai falar, Jesus respondeu, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa passagem, ela vai falar do primado de Pedro. Ele foi instituído o primeiro Papa, mas ela significa também que só é igreja de Jesus aquele que confessa Jesus como seu Senhor. Olha que revelação que Deus está dando, que Ele dá através desse Evangelho. Ele edifica a sua igreja sobre aqueles que confessam o senhorio de Jesus. E confessar o senhorio de Jesus é fazer de fato Jesus o Senhor da sua vida. E fazer de Jesus o Senhor da sua vida não é encarar Jesus como um meio. Jesus não é um meio para salvar minha família. Jesus é meu tudo, mesmo que minha família desmorone. Jesus não é um meio para salvar minhas finanças. Jesus é meu tudo, mesmo que minhas finanças não vão bem. E veja, é essa relação. Qual é o propósito? Por que Jesus trouxe você para o consolo de Deus? Jesus trouxe você para o consolo de Deus porque Ele quer operar em você uma transformação, um processo de vida completamente diferente. E se você permanece como essas pessoas, veja, depois daquela multiplicação dos pães, essas pessoas elas continuaram tendo pregações em que eles ouviram Jesus, continuaram seguindo Jesus, só que tem um problema. Vai chegar um ponto da sua vida em que essa pergunta e a forma como você responde essa pergunta vão definir se você vai continuar seguindo Jesus ou não. Por quê? João, no capítulo 6, aí Jesus fala isso. Jesus está falando da motivação. Em João, ele está revelando o coração dessas pessoas. Ele está revelando o coração dos discípulos e o coração da multidão. E é interessante que tem dois tipos de pessoas no Evangelho de João. No Evangelho de João, muitas vezes ele fala da multidão. Quem era a multidão no Evangelho de João? São essas pessoas que seguem Jesus por aquilo que Jesus pode dar a elas. Tanto é que ele vai falar, né? No início, versículo 1 do capítulo 6, no versículo 5, levantando Jesus os olhos, vendo a grande multidão, que aí ele acorria, disse a Filipe, onde arranjaremos pão? Ou seja, ele está vendo aquelas pessoas que estão indo atrás de Jesus por causa do que Jesus pode dar, do que Jesus pode garantir a eles. Existe uma segunda categoria no Evangelho de João, que é dos discípulos. Veja, o que difere os discípulos da multidão é porque os discípulos encontraram a motivação correta, o porquê seguir Jesus. Então Jesus está revelando no versículo 26 qual é a motivação. Em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Porque vocês tiveram problemas que foram resolvidos por mim. Talvez você esteja procurando Jesus aqui. Poxa, Jesus me deu uma graça. Ele restaurou o meu casamento. Jesus me deu uma graça. Ele trouxe o meu filho de volta. Jesus me deu uma graça. Ele resolveu um problema financeiro meu. Mas se você parou nisso, essa graça não é um sinal. Ela não está apontando para Jesus. Então você não está porque você a partir disso viu Jesus. Você está aqui porque você comeu pão e se saciou. Só que aí Jesus vai dizer assim no versículo 27. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus o Pai o marcou com seu selo. Olha o que Jesus está falando. Ele está dizendo assim, vocês estão trabalhando. Ele está dizendo que vocês não estão fazendo nada. Eles estavam seguindo Jesus. Eles saíram de um lugar para outro de barco para ir até Cafarnaum só para seguir Jesus. Só para ouvir o que ele tinha a dizer. O problema não é o fazer, mas a motivação por que eu faço. E aí ele está falando isso.
Não é que eles não fizessem, eles trabalhavam, eles corriam atrás de Jesus. Para quê? Para comer dos pães. Só que Jesus está dizendo, não, vocês de fato precisam correr atrás de mim. De fato, vocês precisam se sacrificar. Mas não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Você precisa de Jesus, porque tem algo que Ele pode lhe dar, que vale a pena você buscar. E esse algo, talvez não seja isso que você vem buscando. Que alimento é esse? Trabalhar, e não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Jesus vai falar desse alimento no versículo 6, no capítulo 6. E é isso que vai definir se você vai perseverar ou se você vai desistir. É isso que vai definir se você vai se tornar um discípulo de Jesus ou se você um dia vai abandonar Jesus. É isso que vai definir se você vai ser salvo ou se você vai ser condenado. Porque Jesus diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Que alimento é esse? Os judeus perguntam, né? Diante de algo, eles ficaram maravilhados. Meu Deus, o cara deu pão pra gente, ele está falando agora que ele tem algo melhor do que isso que ele fez. Eles perguntaram que alimento era esse. E Jesus vai dizer assim, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce e dá vida ao mundo. E eles não compreenderam ainda que pão, que alimento era esse. E aí Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E o que crê em mim nunca mais terá sede. Jesus está dizendo que você precisa buscar Jesus, porque só nele você encontra a verdadeira vida. Aí Jesus ele vai repetir isso. Os judeus eles começam a se perguntar, eles começam a achar estranho, porque eles falam assim, os judeus murmuravam então contra ele, porque ele disseram, eu sou o pão descido do céu. Eles estavam falando assim, que pretensão é esse desse cara de falar uma coisa dessa? E muitas vezes a gente fala isso sem perceber. Porque quando você não coloca Jesus no centro da sua vida, é como se você dissesse, que pretensão é essa que Jesus tem para querer se colocar, que eu o coloque como centro da minha vida? Eu tenho coisas mais importantes. Minha família, meu trabalho. Jesus é importante, mas primeiro a família. Jesus é importante, mas primeiro o trabalho. É onde eu tiro o meu sustento. É como se Jesus fosse aquele step, né? Quando a parada dá problema, eu coloco o step, depois eu tiro. E é isso que os judeus eles estão murmurando aqui. Quem é esse cara para dizer eu sou o pão descido do céu? Não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conheceis? E aí Jesus ele vai reafirmar isso. Esse é o pão que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Então veja, olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim, por que você precisa buscar a Deus sobre todas as coisas? Por que tem que ser uma motivação correta? Por que Ele é o tudo da sua vida? Por que Jesus nunca poderá ser um meio somente? E se você buscar Ele como meio, você está se enganando. Por que Jesus está falando isso? Porque veja, se você não buscar Jesus como tudo da sua vida, se você não buscar Jesus como o único alimento que pode lhe dar vida, o único alimento que pode lhe saciar, você não vai encontrar vida, porque só nesse pão há vida. Você não vai encontrar salvação, porque só nesse pão há salvação. Só em Jesus a salvação. E por que Jesus trouxe você para o consolo de Deus? Jesus não trouxe você para o consolo de Deus simplesmente porque Ele viu que sua família estava destroçada e você precisava. Sim, Jesus trouxe também por isso. Aliás, talvez Jesus permitiu isso porque talvez fosse a única forma de lhe trazer para cá. Mas isso não era a finalidade principal de Jesus. Jesus trouxe você para cá porque Ele viu que sem Ele você estava morto nos seus pecados. Jesus viu que se você continuasse vivendo do jeito que você estava vivendo, você estava correndo em direção ao inferno.
Você iria passar a sua eternidade na condenação. E Jesus, ele quer lhe dar salvação. No mesmo Evangelho de João 3,16, Jesus vai dizer isso. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Jesus não trouxe você para o consolo de Deus para resolver uma situação da sua vida. Jesus trouxe você para o consolo de Deus e usou talvez de uma situação da sua vida porque ele trouxe para salvar você. Porque ele não quer que você continue no caminho em que você está indo. E o pior engano que você pode cometer é achar que você pode seguir Jesus de qualquer jeito e assim você vai ser salvo. É achar que você pode fazer de Jesus um meio e achar que assim você vai ser salvo. Sabe por quê? Toda vez que você faz de Jesus um meio, você está fazendo de algo o seu Deus. E você está sujeitando Jesus a isso. Até mesmo a família. Veja, eu não estou falando que a família é ruim, que a gente precisa desprezar a família, não. A família faz parte do seu processo de salvação. A forma como você vive na sua família faz parte do seu processo de salvação. Mas se a sua família, ela ocupou o lugar de Deus, se o seu trabalho ocupou o lugar de Deus, o centro é a família e Deus é o meio, o centro é o trabalho e Deus é o meio, se isso ocupar o lugar de Deus, você construi um ídolo no seu coração. E você está descumprindo o primeiro mandamento. Porque o primeiro mandamento diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Então olha o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo assim: por que vocês estão errados? É como se Jesus quisesse. Por que Jesus não voltou atrás quando ele fez esse discurso? Porque esse discurso escandalizou os judeus. Jesus podia ter maneirado nesse discurso, que é um discurso sobre a Eucaristia, né? O pão vivo, a carne, né? Mas é a vida que Jesus dá através da Eucaristia. Por que Jesus não maneirou? Porque ele sabia que ele não podia maneirar. Porque se ele fizesse, se ele tirasse alguma coisa dessa pregação, ele estaria enganando aquelas pessoas. Se Jesus dissesse assim: não, eu sou o pão vivo descido do céu, mas você pode viver também, não precisa comer muito desse pão não. Tudo bem, a forma como vocês estão trabalhando, a forma como vocês estão buscando, também não é ruim, vocês não estão fazendo mal a ninguém, né? Estão me buscando aqui, estão na igreja, estão no grupo. Jesus não podia fazer isso, porque se Jesus fizesse isso, ele estava condenando aquelas almas ao inferno por ignorância, porque eles não iam compreender que só em Jesus havia salvação. Então veja, os judeus, eles começam a murmurar, eles começam a dizer assim: mas como esse cara pode dizer isso? E Jesus começa a aprofundar cada vez mais. É como se os caras dissessem assim: não, o negócio está chegando no limite, Jesus ele ainda vai forçando a barra. E aí os judeus discutiam entre si e diziam: como esse homem pode nos dar a sua carne a comer? Então Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Olha o que Jesus está dizendo. Sem a vida do Filho de Deus, você não tem vida. João, o próprio João, na carta dele, primeira carta de São João, no capítulo 5, versículo 12, João vai dizer isso, é um critério. Ele vai dizer assim: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Não tem um meio termo. Veja, não tem um meio termo de você dizer assim: ah, eu posso ter a vida se eu viver uma vida mais ou menos. Porque um perigo nosso é acreditar, isso está em Apocalipse, né, no capítulo 3, Jesus vai falar sobre isso. Ele vai falar para uma igreja, que é a igreja de Laodiceia, ele vai dizer assim: o problema de vocês é que vocês não são nem frios, nem quentes. É porque vocês são mornos. E porque vocês são mornos, eu vou vomitar vocês da minha boca. O que Jesus está dizendo com isso? O frio é o cara que sabe que ele não é da igreja. O frio é o pagão. Ele não quer, ele não tem compromisso com a igreja. Está clara qual é a situação dele. Ele fez uma opção. E ele, porque ele tem clareza, também ele tem clareza quando encontra Jesus. Ele sabe onde ele está, ele sabe para onde ele precisa ir. Ele só precisa dar uma resposta, às vezes é sim, às vezes é não. O quente, ele também está em Jesus Cristo. Ele está no fervor, ele está buscando o Senhor de todo o coração. Só que o morno, o problema do morno é que ele acha que está dentro do corpo e ele não está dentro do corpo de Cristo. Por que o morno não está dentro do corpo de Cristo? Porque Jesus diz assim: eu te vomitarei. O que você vomita? É aquilo que é estranho ao seu corpo, é ou não é? É um organismo estranho que está lhe fazendo mal. Então o corpo precisa expelir isso, porque aquilo não está
fazendo bem ao próprio corpo. E Jesus está dizendo isso. O problema do morno, e quem é o morno? O morno é o que acha que pode seguir Jesus sem segui-lo, amando-o acima de todas as coisas. É o que acha que pode seguir a Jesus, mas pode encontrar vida tanto em Jesus como em qualquer outra coisa. E aliás, acha que Jesus não é a única fonte da vida. Esse é o morno. É o morno que não tem vida porque não tem o Filho. É o morno que não se alimenta do pão da vida, que é Jesus, que não faz da busca desse pão da vida o centro da sua vida. E aí Jesus está falando isso, e ele está repetindo para os judeus, numa tentativa, é como se Jesus estivesse tentando assim. Os caras começam a se escandalizar com aquilo que Jesus está falando, porque eles queriam um Jesus, e muitas vezes nós queremos um Jesus, que seja o Jesus que resolve o meu problema, mas não é o Jesus que é o Jesus incômodo. O Jesus que exige de mim uma mudança de vida. O Jesus que exige de mim uma conversão. Esse Jesus eu não quero. E aí Jesus está falando isso. Ele começa a falar para aqueles judeus que gostavam de Jesus, porque Jesus tinha dado pão para eles. Ele está dizendo assim, mas tem uma coisa a mais. Eu não vim para dar pão. Eu posso até dar pão, mas eu não vim para dar pão. Eu vim para dar a minha vida. Só que essa vida de Jesus, ela é exigente. E aquilo começa a escandalizar os judeus. Aquilo começa a escandalizar eles. E Jesus, porque sabe que ele é a única fonte da vida, ele não dá um passo atrás, pelo contrário, ele começa a dar um passo à frente. A cada escandalizada que os judeus eles fazem, eles murmuram, eles começam a criticar o que Jesus está falando. Jesus, em vez de dar um passo atrás e dizer assim, não, tudo bem, então vamos ver um outro jeito. Não, Jesus dá um passo à frente. É como se ele dissesse, meu irmão, você está achando isso pesado, mas ainda tem um outro detalhe. E aí Jesus começa a dizer, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o sangue, não tereis a vida em vós. E aí, olha o que o versículo 60 vai dizer. Muitos de seus discípulos, ouvindo, disseram, essa palavra é dura, quem pode escutá-la? Lembra que a gente falou, no começo, tinha duas pessoas que davam respostas diferentes. Não foi? A galera que fez uma experiência com Jesus, mas que fez uma experiência e buscava Jesus por aquilo que Jesus podia dar, são esses aqui, do versículo 60. Aqueles que falaram que Jesus talvez fosse Jeremias, talvez fosse Elias, talvez fosse João Batista, um profeta que ressuscitou, que achavam que tinham Jesus em consideração. Esses são os que, quando Jesus começar a exigir da vida deles aquilo que o Evangelho exige, esses são os que falaram depois. Essa palavra é dura. Quem pode escutá-la? E compreendendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus lhe disse, isso vos escandaliza? Jesus não está voltando atrás. Ele não está voltando atrás para você hoje, que veio para o consolo. Veja, talvez hoje seja um dia de definição para você. Jesus está pedindo uma definição. Ele não está voltando atrás dizendo assim, não, tudo bem, eu não sei o centro da sua vida, se eu estiver em segundo lugar, já é bom. Pô, tem um bocado de coisa atrás de mim, eu estou em segundo. Tudo bem, eu entendo que sua família você dá mais importância para ela. Tudo bem, entendo que o seu trabalho é a fonte do seu sustento. E ele está em primeiro lugar, tudo bem, eu estou em segundo, já é alguma coisa. Não, Jesus não está falando isso, ele está dizendo assim, isso vos escandaliza. A exigência de Jesus escandaliza você. O fato de que só em Jesus você tem vida. O fato de que só em Jesus você tem salvação, e não de qualquer maneira, fazendo dele o centro da sua vida. Isso escandaliza você, porque essa é a pergunta que Jesus está dizendo. Isso vos escandaliza, e quando virdes o Filho do Homem subir onde estava, ele está dizendo assim, se isso vos escandaliza, é porque você não compreendeu quem eu sou. Mas um dia você vai ver. O Apocalipse vai dizer isso. As nações, elas vão bater no peito quando virem o Filho do Homem voltar. Por que elas vão bater no peito? Porque elas vão dizer assim, eu ouvi a pregação de que Ele era Deus. Eu ouvi a pregação de que Ele era o centro. De que Ele era o tudo. E eu não dei crédito para essa pregação. Por isso que as nações vão bater no peito. É isso que Jesus está falando aqui. E quando você vê que de fato eu sou quem eu digo que sou. E aí Jesus vai dizer, o Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. Ele está dizendo o quê? Veja, ele está voltando para o tema das motivações. A gente viu, Jesus falou, tem aqueles que trabalham pelo pão dessa terra, que buscam Jesus pelo pão dessa terra.
são os que estão na carne. E o espírito é aqueles que buscam Jesus por aquilo que Jesus pode dar como alimento espiritual. Ele está dizendo, a carne, isso que você tem buscado, isso onde você tem parado, para nada serve, porque é o espírito que dá vida. E aí Jesus vai dizer, as palavras que vos disse são espírito e vida. Alguns de vós, porém, não creem. E Jesus sabia com efeito desde o princípio quais os que não criam. E aí o versículo 66 vai dizer, a partir daí, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Veja, aqueles discípulos que, enquanto Jesus estava no bem bom, né? Jesus estava na fama, pô, o cara multiplica pão, pô. O cara tá curando todo mundo. É o Messias. Talvez alguns até pensassem assim, porque era uma esperança que os judeus tinham na época. Meu irmão, é o Messias. Mas eles tinham compreensão errada. Eles achavam assim, meu irmão, agora Israel vai ser libertado da dominação romana. Agora o reino de Israel vai voltar. E os caras talvez até se aproximassem de Jesus pensando assim, meu irmão, eu vou ficar próximo desse cara, porque eu vou estar junto no poder com ele. Esses, quando compreenderam, quando viram a exigência do Evangelho, a partir daí, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Por que Jesus está trazendo essa palavra hoje? Porque veja, Jesus está nos convidando a fazer um exame de consciência hoje de qual é a motivação que tem me feito seguir Jesus. E eu descubro a motivação do que tem me feito seguir Jesus quando eu percebo qual é o lugar que Jesus ocupa na minha vida. Se Jesus é para mim um meio para conseguir coisas, mesmo boas, porque, por exemplo, a restauração da família é uma coisa ruim, não. Nós precisamos orar pela restauração das famílias. A providência material nas nossas casas é uma coisa ruim, não. Deus quer providenciar, Ele falou isso no Sermão da Montanha. Deus cuida de nós. Mas veja, o coração humano, quando ele transforma essas coisas que são boas no fim em si mesmo, ele se transforma numa máquina de produzir ídolos. Produzir falsos deuses. E veja, se esse é o lugar que Jesus ocupa na nossa vida, uma hora você vai voltar atrás. Uma hora você vai desistir dele. Quando o negócio apertar, porque o negócio vai apertar, quando a coisa apertar, você vai voltar atrás. Jesus, ele estava convidando, na verdade, por que Jesus fez isso? Jesus fez isso porque ele queria que os judeus parassem de seguir ele. Não, na verdade, Jesus estava sendo claro, numa tentativa, não vou dizer desesperada, porque Jesus não ia se desesperar, ele é Deus. Mas uma tentativa quase desesperada de fazer com que aqueles caras compreendessem quem de fato Jesus era. Como Paulo diz, para que eles não corressem em vão. Para que eles não estivessem buscando Jesus em vão. Porque se eles estivessem buscando com a motivação errada, seria em vão. E aí Jesus vira para os 12, para os discípulos, aqueles que Pedro representou quando ele disse assim, Tu és o Cristo, Senhor. E Jesus vira para os 12 e fala assim, em vez de ele falar, pelo menos vocês vão ficar, ele fala, não quereis também vós partir? Jesus está falando isso para nós hoje. Não quereis vós também partir? É a chance, Jesus está falando. Não quer ir com aqueles que acham que eu sou o meio, não. Porque o verdadeiro evangelho, a verdadeira igreja de Jesus Cristo, é composta por aqueles que fazem de Jesus Cristo tudo da sua vida. Jesus está perguntando, não quereis vós também partir? E Simão Pedro respondeu-lhe, Senhor, a quem iremos? Tens palavras de vida eterna, e nós cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus. Porque Pedro sabia quem era Jesus. Ele podia estabelecer um relacionamento correto com ele. Pedro só pôde dar essa resposta porque a motivação dele era correta. Mesmo que Pedro, eu estou dizendo que Pedro era perfeito, que a gente vai pegar o evangelho alguns pontos depois, e Pedro, que é o cara que disse que ia morrer por Jesus, ele vai e traz Jesus, ele fraqueja.
Não era que Pedro era mais forte que aqueles outros judeus, que Pedro era melhor moralmente falando que aqueles outros judeus. Não, Pedro era da mesma matéria que eles, da mesma carne e da mesma carne que a gente. Capaz de trair Jesus, capaz de negar ele. Mas alguma coisa no coração de Pedro, e foi o próprio Deus que revelou isso a ele, fez com que Pedro compreendesse quem era Jesus e passasse a pautar o seu relacionamento com Jesus a partir dessa revelação. Então veja, o que Jesus está falando para a gente hoje? E vós, quem dizeis que eu sou? Para você, quem Jesus é? Até hoje na sua vida, quem Jesus é? E o que significa Jesus ser o centro da nossa vida? Significa que toda a nossa existência a gente começa a moldar em função de Jesus. E não moldar a Jesus em função da nossa existência. Ter Jesus como centro não significa que eu vou abandonar minha família. Significa que eu vou pautar meu relacionamento na minha família a partir de Jesus. O que Jesus pensa sobre a família? E o que Jesus pensa sobre eu ser esposo? O que Jesus pensa sobre eu ser pai? O que Jesus espera de mim como pai? O que Jesus espera de mim como esposo? O que Jesus espera de mim como membro de um grupo de oração? Como servo de um grupo de oração? O que Jesus espera de mim como cristão, como trabalhador? E aí, eu vou começando a moldar a minha vida em função de Jesus. Mas também tem isso. O que Jesus espera de mim na minha relação com o tempo? Por que isso? Porque, veja, não tem como você dizer que Jesus é o seu Senhor, se Jesus também não é o Senhor do seu tempo. Tem um monge chamado Enzo Bianchi que ele vai dizer isso. Quem não reserva um tempo para Deus no seu dia se confessa idólatra. Por quê? Porque tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. E Jesus está perguntando hoje. Na verdade, quando Jesus diz assim, e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus está perguntando, eu sou o Senhor da sua vida? Eu sou o Senhor da sua família? Ou seu filho está à frente de mim? Ou seus vícios estão à frente de mim? Ou seu tempo, no seu tempo, tudo tem prioridade, tudo tem precedência em relação a mim? Você tem tempo para tudo, mas não tem tempo para mim. E veja, a partir do momento em que nós vamos transformando a nossa vida em função de Jesus, aí a gente vai entrando na lógica de Pedro. E compreender quem é Jesus e trabalhar por aquilo que não perece. A vida que vem dele. Veja, Jesus está fazendo um convite hoje para você. Então veja, se você veio para o consolo de Deus, talvez se você venha pensando, talvez tenha sido um pensamento equivocado, talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, talvez você não tenha compreendido o que é amar a Deus sobre todas as coisas, talvez você não tenha compreendido, não tivesse claro quem é Jesus. E talvez até hoje você tenha tido um comportamento e uma vivência definida a partir disso, a partir dessa falta de clareza, ou talvez a partir de uma dureza de coração, de fato não querer se comprometer, não querer entrar nas exigências, porque o Evangelho tem exigências. Talvez você tenha vivido até esse momento nessa perspectiva. Só que Jesus está lhe interpelando hoje. Jesus quer que você faça dele o Senhor, o que ele de fato é. Ele de fato é. Só que o Padre Jonas gosta muito de dizer isso, né? A gente está no tempo da misericórdia de Deus. Mas vai vir o tempo da justiça. Vai vir um tempo em que você não vai ter mais a possibilidade de fazer uma escolha. Vai vir um tempo que você não vai ter mais a possibilidade de dizer, Senhor, me arrependo de ter vivido esse tempo todo como se o Senhor não fosse o meu Senhor, como se o Senhor fosse um meio, como se o Senhor fosse a segunda, a terceira, a quarta coisa da minha vida. Vai chegar um tempo que você não vai poder mais. E como a gente não sabe a hora da nossa morte, sempre pode ser hoje. Talvez hoje possa ser a única oportunidade. Você precisa rever a sua vida e perceber quem Jesus é para você. Quem Jesus é para você. Queria convidar você a fechar seus olhos.
eu quero convidar você a suplicar o Espírito Santo. Peça o auxílio do Espírito Santo agora para que ele revele, traga à tona no seu coração aquilo que de fato você é para Jesus e que Jesus é para você. O Senhor coloca no meu coração isso. Várias pessoas que vão percebendo esse sentimento de que de fato fez durante muito tempo de Jesus um meio para a família, um meio de resolução dos problemas. Mas veja, Jesus não me trouxe aqui hoje para lhe condenar, nem apontar o dedo na sua cara dizendo assim, tá vendo o que você fez comigo, tá vendo quem eu sou? Não! Jesus ele lhe trouxe aqui hoje porque ele quer salvar você. E a salvação, ela passa por isso. Você foi vivendo várias situações, você foi vivendo vários problemas na família, problemas financeiros. Só que em tudo isso, você esqueceu de colocar Jesus como centro. Veja, Jesus ele não quer lhe prometer hoje que se você colocar ele como um centro, ele vai resolver todos os seus problemas. Não, ele quer lhe prometer que se você colocar como centro da sua vida, mesmo no meio dos problemas, e talvez problemas ainda maiores do que o que você enfrentou, você vai encontrar uma paz que você não experimentou ainda. Por isso eu quero convidar você a fazer esse exame de consciência agora. Quem tenho sido eu para Jesus? E quem tem sido Jesus para mim? Jesus tem moldado a sua relação com o seu tempo. Você tem dado tempo no seu dia para ter um relacionamento com Ele. Como que você encara a sua família? Você tem encarado a sua família de maneira a fazer com que Jesus reine nela? Ou Jesus é só um meio para resolver problemas na sua família? O seu trabalho domina o seu tempo de uma maneira tal que você não dá um tempo para Jesus. Ou talvez até outras coisas. A sua sexualidade, talvez ela esteja destruindo o seu casamento porque você não quer que Jesus impere sobre ela, que Ele reine sobre ela. Porque você não quer as exigências do Evangelho sobre a sua sexualidade, sobre os seus hábitos, sobre o seu egoísmo. E talvez seja esse egoísmo que esteja destruindo a sua vida e a vida da sua família. O que é que você precisa hoje renunciar? Do que você precisa hoje se arrepender para fazer Jesus voltar a ser o centro da sua vida? Eu quero convidar você a ir falando isso agora para Jesus. É a sua resposta para Jesus. É a sua resposta para Ele. E é uma resposta muito pessoal. Jesus está dizendo assim, não quereis vós também partir. Ele está dizendo, não tem outro jeito. Ou eu, não tem outro jeito. Ou a minha vida, não tem outra alternativa. Ou o meu evangelho, não tem outra via de salvação. Ou santos. Não tem outra alternativa. Jesus está lhe dizendo, mas ao mesmo tempo Ele está lhe convidando, Ele está dizendo assim, se você der uma resposta, eu lhe dou a graça. Aliás, a graça já está sobre esse local para que você possa dar uma resposta. Então veja, cabe a você agora decidir-se ou não por Ele. Decidir-se ou não em fazer dele o centro da sua vida. É uma resposta pessoal, diária, que você precisa dar, de se decidir por Jesus e por Ele como centro da sua vida. Quero convidar você a dar de fato essa resposta e comece agora a dizer para Jesus, tudo aquilo que tem impedido você, tudo aquilo que você tem colocado no centro. O que é que você tem colocado no centro? Talvez você se espante porque sua vida inteira você vai precisar reorganizar a partir de agora. Jesus não tem pressa. Se a sua decisão é firme, Jesus não tem pressa. Talvez você precise modificar o hábito da pornografia.
Porque o hábito da pornografia lhe corrói. É algo que você não quis e não deixou ainda. E Jesus está pedindo a você isso. O que você precisa? Talvez você coloque o trabalho como Deus da sua vida. E não é que Jesus não queira que você seja um bom trabalhador. Não. Mas se esse trabalho tem lhe impedido, você precisa rever como você se relaciona com ele. Mas Jesus, ele está de braços abertos. Eu vim para te salvar, não para te condenar. Eu vim para te dar vida. Eu vim para te tirar da morte. Eu lhe trouxe para o consolo de Deus. Porque mais do que resolver o problema da sua família, e eu quero restaurar a sua família, mas mais do que isso, eu quero salvar a sua vida e a vida dos seus. Eu quero que você tenha a minha vida em você. Eu quero que a minha vida flua na sua família. Eu quero ser o centro da sua família, mas começa da decisão pessoal sua. De fazer de mim o centro. Aconteça o que acontecer, venha a tribulação que vier, se eu estiver no centro, eu serei a sua paz. Se eu estiver no centro, eu serei a sua rocha, eu serei seu apoio e a sua fortaleza. E ainda que um exército acampe contra você, você não vai temer, porque eu estarei contigo. Quero convidar você a ficar de pé agora. Vá cantando essa canção como a sua resposta para Jesus. Tua vontade em minha vida. Amor inovador, sendo posto em tua palavra, amor a hóstia consagrada. No começo de novo eu sei que o teu Espírito está agindo, passo a passo sei que encontrarei, tua vontade em minha vida. Come dentro em mim, amor inovador, sendo posto em tua palavra, amor a hóstia consagrada. Fala pra ele, eu quero te louvar. Eu quero te louvar. Com todo o meu ser, de toda a minha alma, mesmo sem entender, preciso te seguir. Teu amor vou perseguir, Teu amor vou perseguir. Eu abro todo o meu ser,